Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando desta feita com o professor Leonardo Benedetti, professor dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação da Unisul. Professor Leonardo, nós falávamos no bloco anterior desta maravilha da tecnologia. Isso. Qual é a dimensão desse aparelho, professor? Quanto mede esse aparelho? Esse aparelho mede 10 centímetros. Não chega a 10 centímetros? Acho que não chega a 10 10 centímetros. de profundidade aqui, talvez? Isso, cerca de 7 centímetros. 7 e não pesa aí 300 gramas, professor. E qual é isso? Numa casa, por exemplo, o que a pessoa pode utilizar e o que pode utilizar? Consigo utilizar para ver um filme, por exemplo, eu consigo projetar uma tela aí, digamos, de 100, 120 polegadas, até um pouco mais que isso. A grande vantagem do equipamento é que ele não usa mais as lâmpadas que eram caríssimas. Até então, o datashow, quando dá um problema para a lâmpada, elas são muito caras para trocar no professor. E agora, essa história de lâmpada acabou. A vida útil de um equipamento desse é em torno de 10 mil horas. E é LED, não é mais lâmpada. Certo. E o custo do LED é muito diferenciado, professor. É bem baixo? Bem baixo. Bem baixo. O que é bem baixo, assim? Por exemplo, depois de 10 mil horas, que é um tempo hábil, extremamente alto, né? Professor, e como é um lançamento, assim, esse é um equipamento novo, é uma coisa que está entrando no mercado hoje ainda não é um preço muito... mas é uma questão aí de eu acho que um ano, no máximo, para isso estar totalmente popularizado. Né? Bom, e aí as pessoas podem ter em casa, fazer um cinema em casa, pode, enfim, e na aula, como professor, tu podes usar esse equipamento para projetar os meus slides, praticar as aulas. E a grande vantagem também é que eu levo isso junto com o notebook, eu não preciso carregar duas mochilas. Né, coloca dentro da pasta, junto como se fosse uma carteira, coisa parecida. E vai embora. Professor Leonardo, o que mais a internet tem ajudado ou tem trazido de novidades para as pessoas? Certo. Professor, além disso, professor, a tecnologia está no nosso dia a dia, está mudando a maneira das pessoas se comportarem, das pessoas viverem. A gente tem que ficar antenado a isso, professor. Por exemplo, tem dispositivos hoje, tem empresas já utilizando essa tecnologia que é transmitir o cheiro via internet. Parece meio absurdo falar sobre isso, cheiro via internet, mas é possível, professor. Rapidamente, uma explicação lógica disso. Como é que funciona uma impressora já de tinta, professor? Sim, ela recebe os sinais e aí você tem lá eletricamente a composição com o toner, aquele material eletrostático. Existem 3 cores primárias que formam N cores. Todas as cores, perfeito. E esse negócio do cheiro é a mesma coisa, seria uma impressora que você coloca essências em vez de tintas, essências primárias, e vem o sinal pela internet mandando misturar tanta porção de uma essência com a outra. E tem um ventilador que inala o cheiro. E as pesquisas indicam que isso chega a 95% de fidelidade. Nossa, então isso é fantástico. Você pode professor. Em casa colocar o cheiro, o aroma que quiser na casa? Na realidade, professor, abre um mercado para novas empresas. Você imagina uma empresa de perfumaria vendendo perfume pela internet. Você pode sentir o cheiro do perfume antes de comprá-lo. Você imagina o seu filho em casa jogando... E até aromatizar o ambiente? Lógico. Aí o mercado abre. Só para concluir, você imagina o seu filho jogando um carro de Fórmula 1 em casa, um brinquedo, e sentindo o cheiro do pneu queimado do automóvel. Isso dá realidade ao brinquedo. Quem sabe lendo um livro e descobrindo e vendo o personagem se manifestar, que também é uma coisa interessante. É fantástico, professor. O que mais, professor, tem de coisas interessantes assim como essa? Isso é uma coisa realmente fantástica, é fantástica. Outro exemplo que alguns magazines já estão utilizando são os provadores eletrônicos. Né? Eu vou provar roupa, o senhor vai provar roupa, a gente sempre nota que o mesmo número de diferentes marcas não cabe. Exato. Não existe um padrão nisso ainda. Existe uma divergência, né? Claro. Então, um provador eletrônico, o que faz? Você entra numa cabine, ele te escaneia e ele já te diz, roupa tal, número tal te serve. Não adianta você querer provar outra coisa que você vai estar perdendo tempo, na verdade. Hoje, para que a informática veio? Para melhorar a nossa vida e nos dar vantagem. Sem você se despir ou coisa parecida... Você simplesmente... Tu é escaneado dentro de uma cabine e ela te diz, marca tal, número tal. Pronto. E aí você já pega a coisa certa. Da loja que tem um provador como esse... Agiliza o tempo. E as pessoas querem isso hoje, porque o nosso tempo está cada vez menor. A gente está correndo e cada vez mais. O que mais, professor, tem? Então as coisas estão evoluindo, professor, evoluindo muito. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, tá? Isso já funcionou, mas acho que a gente está falando aqui... Acho que o telespectador também não sabe. Toda impressora laser imprime um código de segurança. Tá? E às vezes algumas pessoas, a gente vê em jornais que as pessoas são pegas porque falsificaram um documento. E como é que chegaram lá?
E toda impressora laser imprime um código de segurança dizendo o número de série e o modelo da impressora que foi imprimido. Só que esse código é invisível a olho nu, só com uma lente especial que a gente enxerga. Então, existem coisas tecnológicas que não estão no nosso alcance, ou a gente não sabe, mas elas existem. Só um infravermelho você acaba detectando. Acaba detectando quem foi imprimido, a data, a hora, o número de série da impressora. E aí você chega na pessoa. Aí você chega na pessoa, que com o número de série você vai no fabricante e sabe para quem ele vendeu. Então não é difícil rastrear. Tá? Só que e a tecnologia presente. A tecnologia presente no dia a dia. E assim vai, professor. E como é que, novamente, os alunos da universidade hoje, dos cursos de redes, de sistemas de comunicação, de sistemas de informação e de ciência da computação, eles estão inseridos nesse processo de criação, então, em grupos de pesquisa, em projetos para tentar criar ou criando algo novo nessa área, né, da mobilidade, da informação, da comunicação, né, dessas coisas interessantes? Na verdade, professor, esses cursos, eu sou professor, eu defendo a minha classe, digamos assim, a área que mais tem oportunidade é a área da informática. Todo mundo precisa de nós, professor. E basta a gente ser criativos para, na realidade, reinventar a roda, ou dar novos formatos a projetos que já existem, a processos que já existem. Né? Então, a tecnologia está aí e cabe ao aluno ter uma ideia nova e botar ela em prática. E nesse sentido, professor, a universidade tem contribuído para que efetivamente isso aconteça? Sim. Essas ideias colocadas em prática? Sim, muito, muito. E exemplo disso são os programas que existem aí, as formas de incentivos que existem para a pesquisa, para o desenvolvimento, que, digamos, estão aí esperando, o dinheiro existe, a verba existe. O que falta, às vezes, não é que falta, mas é necessário de uma maior investida no desenvolvimento de pesquisas novas. Investimento na pesquisa. Investimento na pesquisa. Na verdade, a Unitec, nós estamos aí com uma proposta, deve sair um mestrado exatamente interdisciplinar, procurando dar conta dessa lacuna, professor. Isso aí. É muito interessante, professor. E até é motivante trabalhar nessa área, professor, porque a gente vê coisas maravilhosas todo dia. E tem alguma coisa mais, além do cheiro, via internet, desse detector de mensagens invisível, do provador eletrônico, o que mais, professor? Professor, essa aqui também é uma outra que até a gente fala para as pessoas ficam, mas isso não é possível. Mas é possível. O pessoal desenvolveu uma pesquisa que o pessoal consegue formar letras em forma líquida, ou seja, a experiência foi feita numa bacia e eles botaram alguns eletrodos ao redor da bacia e formaram uma letra. A letra A, por exemplo, foi formada em cima d'água. Como é que isso é possível? Uma letra feita com água. Com água, de relevo de água. A superfície se elevou e formou uma letra. Pode ser que num futuro próximo estejamos viajando de avião, por exemplo, e olhando para o oceano e vendo outdoors. E agora? Aí é interessante até para você que nos assiste, mas também seria um lamento você deixar de observar perceber no oceano não tenha dúvida. Mensagem, né? Não tenha dúvida. Ciência e pesquisa, né? Por exemplo, no Oceano Atlântico. Pois agora, mas não tenha dúvida. Mas só para concluir, professor, claro que sim. Tudo que a gente vê em filmes de ficção acaba se tornando realidade. E a gente tem que estar de mente aberta porque nada é impossível, professor. O filme de ficção acaba sendo uma projeção daquilo que é o futuro próximo. Exatamente. Que não é mais tão futuro. Já é muito presente. Acaba sendo muito presente. Professor Leonardo Benedetti, foi um grande prazer tê-lo conosco. Fica o convite para um outro programa. Sim, falamos mais sobre isso, porque seguramente você que nos assistiu aí sabe o quanto isso é interessante. Eu deixo então, professor, as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final, por gentileza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Me coloco também à disposição para retornar aqui. Tem muito mais coisas acontecendo no nosso dia a dia, professor. É muito motivante falar disso, porque muda a maneira das pessoas se comportarem. Bom, mas as pessoas podem fazer contato contigo por telefone, professor. O telefone está no nosso blog aí, e aí tu vais, evidentemente, dar mais informações e até de repente promover algum curso. Né? Estamos à disposição. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo conosco. Bom, você assistiu o professor mestre Leonardo Benedetti, professor dos cursos de Sistemas de Informação e Ciências da Computação, e foi isso apenas uma amostra do que a tecnologia tem feito em nossas vidas. Você pode assistir a esse programa no nosso blog que aparece aí na sua tela. Você pode enviar um e-mail ao professor Leonardo Benedetti através do e-mail ciência.pesquisa@unisul.br e você pode conversar com o professor Leonardo no telefone que está disponibilizado também
no nosso blog, onde consta a entrevista com o professor falando sobre os avanços da comunicação, da computação, aliás. Bom, grande prazer tê-lo conosco, um abraço e até mais.